Deus continua o mesmo. Quando Deus mandou Moisés ir falar com Faraó para que deixasse o povo de Israel sair do Egito, então Moisés falou para ele o seguinte: quando eu chegar lá para o povo de Israel e falar que o Senhor me mandou, eles vão me perguntar: quem foi que te mandou? Qual que é o nome dele? Como é que é seu nome? O que eu vou falar com eles? Então Deus respondeu para Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Então observe você que o Senhor se declarou a Moisés como sendo ele o Deus eterno. Ele disse: eu sou. Este é o meu nome e este é o memorial, ou seja, é assim que eu devo ser lembrado por todos, de geração em geração. Uma coisa que me deixa muito indignado é o fato de muitas pessoas aceitarem viver oprimidas pelo mal, sofrendo com enfermidades, passando dificuldade financeira, aceitando perder os filhos para os vícios, as drogas, vendo as suas filhas se perdendo na vida, vendo seus lares serem destruídos e os seus sonhos indo por água abaixo, como se não tivessem quem os socorresse. Ora, Deus continua o mesmo. Nós temos um Deus. Quantas pessoas estão vivendo debaixo dessa opressão maligna e não conseguem ver uma saída? Já tentaram de tudo, mas parece que até estão sob uma areia movediça. Quanto mais se debatem, mais afundam. Está faltando entendimento. No livro do profeta Oséias, está escrito que Deus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se você está passando por uma situação difícil na vida, ou se conhece alguém que está enfrentando uma luta tal como esta, então presta atenção no que nós vamos estudar hoje, porque isso pode ajudar você. E pode também servir de ajuda para algum familiar ou algum conhecido que está passando pela mesma situação. Existe um Deus, o nosso Criador. Ele não nos colocou no mundo para sofrer. Pelo contrário, antes de criar o homem, ele proveu todas as coisas para que nada lhe faltasse. E mesmo depois do homem ter traído o seu amor e a sua confiança, o Senhor continuou amando da mesma maneira. E sempre que o homem buscou a Deus em oração, ele respondeu e enviou o livramento. Mas, nos dias atuais, as pessoas estão sofrendo e parece que não acreditam mais que o Deus que fazia milagres no passado ainda é o mesmo. Ele continua tendo o mesmo poder e o mesmo amor por cada um dos seus filhos e quer libertar cada um das opressões do inferno, curando e abençoando. O fato de muitas pessoas acharem que Deus não faz mais os milagres que fazia antes é que fazem com que eles continuem sendo fantoches nas mãos dos espíritos malignos e passem pela vida comendo o pão que o diabo amassou. O que nós vamos estudar hoje está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3. Só um minutinho que eu já volto para falar sobre isso. Êxodo capítulo 3. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro no deserto, próximo do Monte Horebe, quando de repente ele viu que um arbusto se incendiara sozinho e queimava, mas a sarça ou o arbusto não se consumia. Então Moisés achou aquilo muito estranho e resolveu se aproximar para ver melhor o que estava acontecendo. E aproximando-se, ele ouviu uma voz que disse para ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo. Então veja que o Senhor apareceu a Moisés e não disse que ele era
não disse que ele foi e nem disse que ele seria, mas ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e vou te enviar a Faraó para libertar o meu povo. E quando Moisés insistiu, dizendo: então, quando eu for contar isso para o povo, eles vão me perguntar quem foi que me apareceu, quem foi que me enviou a eles, o que eu vou dizer, qual que é o seu nome? Então Deus respondeu para Moisés: eu sou o que sou. Assim você vai falar com o meu povo Israel. O eu sou me enviou a vós. Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Ele nunca mudou, não vai mudar nunca, porque ele próprio declarou: eu, o Senhor, não mudo. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. E ele continua o mesmo. Se ele curava no passado, ele continua curando hoje. Se no passado ele multiplicou os pães e o peixe, ele faz o mesmo hoje. Se ele restaurava a visão ao cego, ele ainda faz. Se os mudos falavam e os surdos ouviam, isso ainda é feito por ele. Basta que a pessoa creia e o busque de todo o coração. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está perecendo? Busque a Deus, mas busque com fé. Jesus disse: todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Ao que bate, se abre a porta. Qual que é o seu problema? Você está enfermo? Ele te declarou dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Mas preste atenção, porque isso não acontece de qualquer maneira, não. Vamos ler o que está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que é para você entender. Está escrito assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se ouvires com atenção, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, isso é, ouvir e praticar o que é certo, e inclinares os ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, quer dizer, obedecer a Deus em tudo quanto ele diz, então sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios. Egípcios aqui representam as pessoas que se entregam ao pecado, aqueles que não querem deixar a vida errada, porque nisso eles têm prazer ou isso lhes dá lucro. Por exemplo, o dono do boteco que vende pinga e cigarro, ele sabe que está fazendo mal, mas ele não quer deixar isso porque isso dá lucro para ele. Então às vezes vem a doença, mas ele continua ali, continua fazendo o que é errado. Como é que Deus vai curar essa pessoa? Deus quer que ele sofra? De modo algum, claro que não. Mas Deus não pode agir fora da sua palavra. A palavra de Deus ela é imutável. Isso quer dizer, ela não muda, não pode mudar. E assim como Deus não muda, se está escrito que a pessoa precisa ouvir atentamente, praticar, obedecer os mandamentos, e essa pessoa não faz, então Deus não pode operar naquela vida. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Mas se você não cumprir a sua parte, que é ouvir atentamente a voz de Deus, ele não pode fazer a dele. Se você não fizer a sua parte, Deus não pode fazer a dele. Depois me aparece um aqui para dizer que Deus não faz mais milagres. Não faz na vida de quem não crê e de quem não lhe obedece. O mesmo acontece com a pessoa que está vivendo na miséria. Se ela atentar para o que Deus disse, a vida dela muda. Basta ela começar a prestar atenção no que a Bíblia ensina, dentro de pouco tempo ela se torna uma pessoa próspera. Mas se ela continuar vivendo na preguiça, ou continuar furtando, mentindo, enganando, ela nunca vai prosperar. Porque está escrito que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se o pobre miserável que vive endividado der ouvidos à palavra de Deus, ouvir o que Deus ensina, que não podemos ficar devendo nada para ninguém, então ele para de pedir dinheiro emprestado e começa a prosperar, de tal modo que ele vai ter para emprestar. Porque a Bíblia diz essas duas coisas. Primeiro, Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com o qual deveis amar-vos uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E segundo, que Deus prometeu dizendo:
O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à sua terra chuva a seu tempo, para abençoar todas as obras das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Mas a pessoa que quer prosperar, ela tem que mudar de atitude. Primeiro, ela precisa crer que Deus é poderoso para mudar a vida dela. E depois ela tem que cumprir a parte dela, que é ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer. E também não ficar de braços cruzados, porque tem pessoa que quer moleza, né? Aí esse aí tem que cavucar minhoca no asfalto, porque as coisas não são assim não. Cada um tem que fazer por onde também. Outra coisa é a pessoa que leva uma vida fácil. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela não deixa essa vida porque isso dá prazer para ela. E às vezes é até lucrativo. Aí depois ela aparece com uma doença e aí já era. Reclama, diz eu creio em Deus, mas Ele não me cura. Não pode curar mesmo. Enquanto ela não se arrepender do que fez ou do que continua fazendo, se não mudar de atitude, ela não pode ser perdoada e Deus não pode curar. Porque a pessoa fala, mas Deus não quer me curar. Como que Deus não quer curar? Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Ele quer curar. Mas você tem que acordar para o que você está fazendo de errado. A Bíblia diz claro, está escrito 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Tem pessoa que acha, eu sou dono do meu nariz, é dono da minha vida, sou dono do meu corpo. Não, não sou não. Quem é que me deu a vida? O Espírito que habita em mim vem de Deus, pertence a Ele. Eu não sou dono de mim. Às vezes a pessoa se deixa levar por um simples pensamento impuro e pensa que aquilo não tem nada a ver. A Bíblia diz, 1 Coríntios 5,6, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Começa a pensar coisas impuras, daqui a pouco você vai estar praticando aquilo. Qualquer sujeirinha, por menor que seja, ela contamina todo o seu ser. E isso impede que Deus te atenda. Quando Moisés quis se aproximar para ver a sarça que estava queimando e não se consumia, Deus disse para ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. O fogo que queimava naquele arbusto representava a presença divina. E por que o arbusto não era consumido pelo fogo? Porque não havia maldade nele, não havia impureza no arbusto. Era só uma moita de capim, não tinha maldade nenhuma naquela sarça. Mas qualquer coisa impura que tocasse ali seria consumida pela presença de Deus. Está conseguindo me entender? Porque Deus não pode tocar na pessoa que está em pecado. Ele é santo. Deus é um fogo consumidor. Está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da pessoa que está vivendo na vida errada. Não estou falando da pessoa que cometeu um pecado. Eu estou dizendo daquela que está numa vida errada e não quer se consertar. Eu estou falando daquela pessoa que não quer deixar o pecado, porque aquilo dá prazer para ela ou dá lucro. Eu estou me referindo para a pessoa que não quer, ela quer ser abençoada por Deus, mas ela quer continuar fazendo o que ela fazia antes, quer continuar na vida errada, não quer nada com Deus. Ela não quer mudar de vida, ela só quer a bênção. Nessa pessoa, Deus não pode tocar nela para curar, senão ela vai ser consumida. Isso que eu estou dizendo, eu não estou inventando não. Veja o que disse o Senhor a Moisés no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10 ao 12. Deus disse para Moisés o seguinte, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Veja que o povo tinha que se purificar das suas imundícies, dos seus pecados, e lavar até as suas vestiduras, porque senão eles não poderiam permanecer ali diante de Deus. Porque Deus ia descer ali no terceiro dia, e quem tivesse ali impuro seria morto.
E Deus disse ainda mais para Moisés. Deus falou para Moisés o seguinte: também marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos e não subais ao monte. Deus ia descer no monte, então avisou: fala para o povo se guardar, marca um limite lá e fala com eles: não subais ao monte e nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Isso porque eles não podiam se aproximar de Deus, porque Deus é santo. Às vezes a pessoa ora e Deus não responde. Às vezes você está cansado de fazer oração e Deus não responde. E você até fala: mas Jesus falou que tudo que eu pedi em nome dele, ele faria, e não faz. Mas o que é que está acontecendo? Deus não pode mesmo responder, porque a pessoa ainda não se converteu. A pessoa ainda não deixou a vida errada, ainda não abandonou os costumes antigos. Tem gente que está pedindo a Deus, mas ela também vai lá pedir para o santinho. Ela ainda não abandonou aquelas fábulas de velha, não acordou ainda para a realidade. Ela não abandonou os costumes antigos, as tradições. Ela ainda não se arrependeu e ainda não decidiu deixar o pecado. O profeta Isaías disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. As habilidades de Deus, a mão significa habilidade, poder. O poder de Deus não deixou de existir. As habilidades dele não acabou. Deus continua o mesmo. E está escrito: nem o seu ouvido está surdo para que ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É isso que acontece. Quando a pessoa ainda não se converteu, essa pessoa ainda não está pronta para receber a bênção de Deus. Ela ainda não pode receber o toque de Deus. Primeiro ela tem que se arrepender, confessar os seus pecados, buscar o perdão, se santificar, se lavar as suas vestes espirituais, para depois então ela entrar na presença de Deus e exigir tudo o que ele prometeu. A palavra é essa mesmo, não é pedir, não tem que mendigar a bênção. Se Deus te prometeu é porque ele quer te dar. O que Jesus fez por nós se tornou direito nosso. Nós podemos exigir a cura, o perdão dos pecados, a libertação das forças das trevas, porque a Escritura diz que Jesus se fez maldição por nós, ou seja, ele levou sobre si todas as maldições que caíram sobre nós por causa do pecado. Ao morrer na cruz, ele tomou sobre si as nossas maldições, digo, a miséria, a enfermidade e a morte, porque tudo isso fazia parte da maldição da lei. E está escrito que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E Jesus foi pendurado na cruz por minha causa, por sua causa. Quando ele ressuscitou, ele nos resgatou de tudo isso. Portanto, a pessoa que quer ser abençoada, ela só precisa fazer uma coisa: crer que Jesus deu a vida dele para salvar. E decidir deixar a vida errada e vir para o reino de Deus. Quando a pessoa que está sofrendo nas garras do diabo, padecendo com doenças, enfermidades, se destruindo nas drogas, atolado em dívidas, ou sei lá mais o que, quando essa pessoa se decidir, se arrepender dos seus erros e confessá-los a Deus, buscar o perdão e tomar a decisão de viver uma vida santa, então a vida dela muda completamente. Porque o Deus que transformou água em vinho na festa de Caná da Galileia, ele continua sendo o mesmo eu sou. Ele continua tendo o mesmo poder para transformar a vida de quem quer que seja. Você só precisa entender uma coisa: que Deus não é nenhum amuleto da sorte para você usar na hora da sua necessidade. Ele é o Senhor. Enquanto você não se entregar a Ele, não dar a Ele o comando da sua vida, o outro vai continuar te oprimindo. Enquanto você não quiser dar ouvidos ao que Deus diz e não quiser obedecê-lo, o outro vai continuar te obrigando a fazer o que ele quer. E você sabe quem é o outro. Deus quer te abençoar. Ele quer te fazer feliz.
Para isso, basta você aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Você tem que reconhecer o senhorio dele. Você tem que se sujeitar à vontade dele. Você tem que obedecer aquilo que ele diz. Isso significa que Deus é o seu Senhor, quando você obedece o que ele fala. Então, se você quer isso agora, se você se decidiu receber Jesus como Senhor da sua vida, então eu vou orar com você agora. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entendi a mensagem e quero te entregar a minha vida. Eu reconheço que até aqui me comportei de modo errado. Mas agora eu estou decidido a deixar tudo e te peço, Senhor, perdoa os meus erros e me ajuda a sair do lamaçal em que eu estou atolado. Meu Deus, receba-me em teus braços e me dê forças para deixar o pecado. Diga para ele agora o que você reconhece que você precisa deixar, mas que você não está conseguindo. Fale com ele baixinho enquanto eu oro por você. Pai, essa pessoa está te confessando as fraquezas dela neste momento e está pedindo forças para ela deixar esse pecado. E eu te peço por ela, Pai, perdoa, dê forças a ela. Ajuda ela a sair desse atoleiro em que ela se meteu. Meu Deus, eu vou usar agora a autoridade que o Senhor me deu. No nome de Jesus, eu amarro o espírito maligno que tem levado essa pessoa ao erro. E eu mando que saia dela. Eu te apresento, Senhor, essa vida e que a partir de hoje estará sob os teus cuidados. Eu te peço, perdoa, cura, liberta e abençoa. E isso será para a glória do teu santo nome. Amém.